Fomos todos para a praça naquela tarde. Diziam que o Papai Noel ia chegar ali. Eu era criança, tinha entre 3 e 4 anos de idade e fui levado pela minha família. Mais precisamente, estávamos na estação ferroviária e ali estava uma pequena multidão aguardando. Eu me lembro que em determinado momento gritaram que havia chegado e eu olhei, levantado por alguém, e vi uma pessoa vestida de vermelho com roupas um pouco frouxas no corpo, porque ela não era tão rechonchuda quanto o bom velhinho, mas tinha um saco nas costas com brinquedos. E chegou próxima de mim e me deu um brinquedinho. Era um tratorzinho. Esse trator tinha cor laranja, as rodas eram pretas. Me lembro das pequenas rodas à frente e as grandes rodas atrás. Mas por um descuido, enquanto eu observava aquele brinquedo feliz, eu deixei cair. E aquele tratorzinho foi quicando e acabou caindo para a rua, para onde passava a linha de trem. E também ali passavam carros, passavam carroças, pessoas a pé. Era a avenida principal da cidade. Lá embaixo estava a maior parte da pequena multidão. E ali, enquanto eu olhava para o meu brinquedo que havia caído, rapidamente um garoto pegou aquele tratorzinho, olhou para mim e pelo olhar dele eu vi que ele sabia que era meu. Ele então sai correndo no meio da multidão, entre as pernas das pessoas e vai embora. E eu nunca mais os vi, nem o menino, nem o meu brinquedo. Isso foi um julgamento sumário. Ele julgou que deveria levar e levou. Não me perguntou, não consultou a mais ninguém, não ouviu testemunhas, não ouviu o réu, nada, simplesmente levou. Assim, eu sei que já fazem mais de 50 anos e essa história eu não esqueci. Ela me marcou. E eu fico pensando uma história tão simples como essa, como ela marca profundamente uma pessoa. Que diremos então daqueles que foram julgados de modo injusto em situações tão sérias? Que eles foram tirados muito mais que um brinquedinho. Muitos perderam anos de vida, perderam tudo, perderam reputação, perderam família, tudo, tudo. Essa é uma das condições mais limitantes a que um ser humano pode ser submetido. Isto imobiliza o ser humano. Ser julgado indevidamente, injustamente e não possuir meios para recorrer, não ter a quem apelar, não haver mais tempo para isso. Muitos, muitos na história. Mas ainda que esse tema nos remeta ao poder judiciário, sabemos que ele se envolve com outras questões muito menos formais, desde resultado de um concurso de calouros até campeonatos de futebol ou qualquer outro tipo de esporte. Isto até me faz lembrar uma situação em que um de meus irmãos, que foi um grande jogador de futebol, jogou em importantes times do estado. Ele conta que uma vez o juiz disse para ele, assim, em pleno jogo, cai na área. O juiz falou isso para ele, cai na área, para que o juiz pudesse marcar um pênalti. Mas ele não fez isso, por princípio. Mas o juiz então fala com outro jogador do time e o jogador se joga e o juiz marca o pênalti. Isso nos faz pensar que há juízes e juízes, há tribunais e tribunais, circunstâncias e circunstâncias, réus e réus.
É assim, é assim. Alguns são julgados no ambiente do crime, sumariamente, ali executados. Não tem a quem recorrer. Há muitos tipos de julgamento. Nós podemos falar também de juízos feitos no ambiente afetivo, onde pessoas decidem se aceitam as desculpas dadas ou não. E muitas dessas decidem para sempre e não há a quem recorrer, não há outra instância. Ter um juiz a quem recorrer é um privilégio, é até uma necessidade humana. Mas é claro, um juiz imparcial, um juiz competente. Ser imparcial não é ser indiferente. O indiferente não se importa. O imparcial se importa igualmente com todas as partes. Ninguém deseja juiz indiferente que pense que tanto faz o que vier a suceder. Mas todos aqueles que querem justiça desejam um juiz que também prime pela justiça, que por ela se esforce, e se esforce a tal ponto de buscar competência para julgar com sabedoria. Nós também julgamos a todo momento, e nem sempre somos imparciais, e também nem sempre permitimos revisão de sentenças. Pais decidem sobre atos dos filhos, educadores sobre educandos, patrões sobre funcionários, colegas se julgam. Nas eleições, votamos a respeito do que julgamos ser o melhor. Às vezes, é difícil julgar mesmo qual o cardápio adequado, ou como usar um feriado de modo conveniente, ou até mesmo que tipo de roupa usar neste ou naquele ambiente, neste ou naquele evento. Se não é fácil ser juiz justo em ocasiões tão pequenas, quanto mais ser juiz justo em ocasiões que envolvem grande complexidade, ocasiões em que se estão sujeitos a grandes danos às vezes até irreparáveis. A história fala de julgamentos famosos, alguns deles com erros que só foram descobertos muito tempo depois. Muitas pessoas passaram décadas na prisão antes de o judiciário reconhecer que eram inocentes. Entre tantos que foram injustiçados, nenhum se compara a Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias. Esse reconhecimento está no ambiente jurídico formal, mas também na cultura popular, quando diz de modo corriqueiro, por exemplo, que alguém foi pego para Cristo. Isso é, foi pego para levar a culpa em lugar dos verdadeiros culpados. Lucas, o médico que investigou a fundo a história de Jesus, no seu evangelho, no capítulo 19, ele escreve a respeito que Pilatos levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gábata. Essas palavras, Litóstrotos e Gábata, se referem ao pavimento de pedra que ficava fora do palácio, uma espécie de varanda, mas uma plataforma sem teto. Litóstrotos é esse lugar frio, duro. É para ali que Pilatos leva Jesus para ser julgado, sob o céu. Sem saber com exatidão de quem se tratava aquele réu, Pilatos também não tem ideia de que acima dele estava o verdadeiro juiz. Ele estava ali como um réu diante do juiz maior. De praxe,
Pilatos julgava do interior do seu palácio. Mas foi a insistência dos que acusavam Jesus que, alegando não poderem entrar para não se contaminarem para o ritual da Páscoa, isso explica João no seu livro, Pilatos então desce de seu lugar e cede, descendo a essa plataforma. Na verdade, ele desce mais que ao Litóstratos. Ele desce para atender a uma pressão política exercida pelos principais dos sacerdotes. A cidade estava apinhada de gente para a Páscoa e era perigoso ser intransigente. Há aí uma quebra de protocolo romano, uma quebra da liturgia, sendo este fato apenas mais um a quebrar os ritos que costumam garantir um julgamento imparcial. Uma vez que não conseguiram fazer Jesus errar, a chance era fazer o juiz errar. Tudo contra Cristo fora feito de modo injusto e ilegal até ali. E a situação tende a se agravar, já que Pilatos desceu de seu lugar e consigo trouxe Jesus. Quando o juiz cede ao apelo político, é comum que perca o controle da justiça. Como diz um ditado, para se reger a orquestra é preciso dar costas ao público. Uma vez que Pilatos estava à mercê daquela horda treinada para lhe fazer perder o controle, sendo acusado de estar contra o imperador se não estivesse contra aquele que era acusado de se fazer rei dos judeus, com medo, Pilatos lava suas mãos e entrega o inocente para ser crucificado. Sejamos sinceros, não era fácil para Pilatos. Ali estava um homem que parecia ser comum, pobre, sem credenciais que lhe pudesse colocar numa situação de vantagem, nada que pudesse fazer sinalizar uma grandeza. Era um simples professor que um dia fora carpinteiro ao lado do seu padrasto. Era filho de uma dona de casa, moradora de uma comunidade, a comunidade de Nazaré. Diante dele, os acusadores eram doutores, líderes do povo, membros do Senado, pressionando a Pilatos, dizendo que ele incorria em perigo de perder seu cargo ou mesmo ser condenado se não calasse o pobre e insignificante réu. Se Pilatos soubesse que se tratava do Filho de Deus, se Pilatos soubesse que o pai daquele homem a quem ele julgava do alto assistia e mesmo presidia outro julgamento simultaneamente, onde ele, Pilatos, era o réu, sujeito à sentença eterna, seria diferente. Ou não? Se é uma expressão sobre a qual raramente vale a pena nos demorarmos quando se trata de passado. Pilatos, cedendo aos apelos políticos, sacrificou a justiça e, vendo a justiça escoar nas águas com as quais lavou as mãos, restou-lhe apenas a injustiça. Às vezes, nos esquecemos desse fato e achamos que apenas Pilatos julgou a Cristo. É que Cristo disse assim: tudo quanto fizerdes a um dos pequeninos, a mim o fizestes. Essa sua afirmação nos põe a todos como Pilatos, onde quer que estejamos julgando. A questão é que, quando Jesus disse que o que for feito a um dos pequeninos, a ele se faz,
E isso serve para nos lembrar que não há desculpa para o Pilatos daquele, nem deste tempo ou de qualquer outro tempo, nem daquele lugar, nem deste lugar, nem de qualquer outro lugar. Não podemos julgar os famosos, as autoridades de qualquer tipo, de modo diferente da que julgaríamos uma pessoa comum. Acima do céu, o juiz dos juízes julga nosso julgamento, e o estrado de pedras debaixo de nossos pés não nos permite esconder. Entre o céu e a terra, nos sentimos como esmagados pela responsabilidade que a justiça exige de imparcialidade. Quando pensamos neste fato, trememos ao nos lembrarmos do que disse Moisés a respeito dos que não fazem o que é o certo fazer. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 23. Para estes, o céu será como bronze sobre sua cabeça, e o chão como ferro debaixo dos seus pés.